é o que esses filhos estavam dispostos a fazer para receberem a bênção do seu pai. Esaú estava disposto ali a tomar suas armas, pegar a aljava, partir para lá para o mato, né? Seu arco, flecha, tudo bonitinho para ir caçar, para trazer aquela caça saborosa para o seu pai, porque ele estava de olho no que vinha depois da comida. Depois vinha a bênção. Por outro lado, Jacó também estava disposto a receber a bênção. A mãe chega para ele e diz: meu filho, vai ali no rebanho e pega. Ou seja, Jacó não teve o trabalho que Esaú teve. Ele não teria o trabalho. Era muito fácil, né? É a mesma coisa de pescar no aquário. Vai lá no rebanho, pegue 2 cabritos. Ela ainda diz o que é 2 cabritos. Esaú ainda tinha que saber qual era a caça que ia aparecer para ele. Aí não tem esforço nenhum. Depois era só trazer. Nem ele mesmo ia fazer a comida. Quem ia fazer era a mãe. Porque Esaú, além de caçar, ainda ia ter que fazer a comida. Mas para Jacó a coisa foi muito, muito leve. Ele simplesmente vai lá, pega no rebanho, bichinho, traz. Mamãe, olha aqui que eu achei 2 cabritos. Aquele negócio. Vai lá, passa a faca no bicho. E pronto, e prepara. Então Jacó simplesmente foi lá. Não tinha muito esforço para Jacó. Quando a gente lê isso aqui, a gente para e pensa um pouquinho, a gente olha para Cristo e vemos que Cristo fez um grande esforço. Ele desceu da sua glória, ele se humilhou, ele se fez carne, ele se fez servo, ele foi traído, ele foi crucificado, ele foi ultrajado, ele foi torturado, ele morreu inclusive na cruz, para que nós não dependêssemos das nossas obras de justiça, para que nós não confiássemos nas nossas obras de justiça, mas para que confiássemos naquilo que ele fez na cruz do Calvário para nos trazer a salvação e a libertação pelo poder do seu nome e do seu sacrifício. Gênesis capítulo 27. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Uma mamãe aí muito legal aí da Bíblia, né? O nome dela é Rebeca. Nós vamos ler essa passagem aí, muito interessante. Gênesis capítulo 27, de 1 a 14. E nesse texto nós vamos ver aí essa mãe chamada Rebeca. E ver o que ela está disposta a fazer para que a bênção venha sobre o seu filho querido, seu filho amado do coração. Quem era o filho amado de Rebeca? O filho amado de Rebeca era quem? Jacó. Vamos ler. Tendo-se envelhecido Isaque, pai de Jacó e Esaú, né? E já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca estava escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Olha a armação. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dá-se ao caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe,
que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Amém? Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nesse texto que a gente viu é o que esses filhos estavam dispostos a fazer para receberem a bênção do seu pai. Vocês perceberam isso? Todos dois queriam a bênção. Estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para receber aquela bênção. No versículo 3, a gente vê Esaú. Esaú estava disposto ali a tomar suas armas, pegar a aljava, partir para lá para o mato, né? Seu arco, flecha, tudo bonitinho, para ir caçar, para trazer aquela caça saborosa para o seu pai, porque ele estava de olho no que vinha depois da comida. Depois vinha a bênção. O pai iria abençoar ele. E ele era o primogênito, apesar de que, vocês sabem, muitos aqui sabem, que ele vendeu para quem? Para Jacó, o direito da sua primogenitura. E aí ele está disposto, ele vai para lá, para o mato, para caçar. Esaú era um perito caçador. E, irmãos, a gente sabe que para caçar, você não simplesmente chega assim, pai, olhou um animal, já pegou. Não, você tem que andar, você tem que procurar onde é que os animais estão, você tem que ir com silêncio, você tem que ir com estratégia. Você tem que ir com estratégia, com cautela, você tem que saber como vai entrar ali para achar um animal, para poder caçar. Então, vai demandar tempo, vai demandar um certo esforço, vai demandar paciência. E depois disso, Esaú teria que pegar esse animal, levar para casa, passar faca, como a gente chama aqui na Bahia, tratar, né? Tratar a carne, tratar o bicho, botar para cozinhar para depois dar para o papai comer. Então, era um trabalho que exigia esforço e tempo. Mas, por outro lado, Jacó também estava disposto a receber a bênção, embora foi uma maracutaia feita aqui, né? Pela mãe dele aqui, mas Deus sabe o que é que faz, né? Não foi Deus que fez, mas eles fizeram lá, mas Deus sabe o que é que está. Deus está no meio da história, Deus está no controle da história. A mãe chega para ele e diz assim, meu filho, vai ali no rebanho e pega. Ou seja, Jacó não teve o trabalho que Esaú teve. Ele não teria o trabalho. Era muito fácil, né? É a mesma coisa de pescar no aquário. Você chega ali, mete a cestinha, pegou. Que beleza. Vai lá no rebanho, pegue 2 cabritos. Ela ainda diz o que é 2 cabritos. Esaú ainda tinha que saber qual era a caça que ia aparecer para ele. Se era coelho, se era sariguê, se era gia, né? Falando os bichos que a gente calango, né? Os bichos que a gente come aqui, né? Mas aí ele vai, né? E ele não tem esforço nenhum. Depois era só trazer, nem ele mesmo ia fazer a comida, quem ia fazer era a mãe. Porque Esaú, além de caçar, ainda ia ter que fazer a comida. Mas para Jacó a coisa foi muito, muito leve. Ele simplesmente vai lá, pega no rebanho, bichinho, traz. Mamãe, olha aqui que eu achei 2 cabritos. Aquele negócio. Vai lá, passa a faca no bicho e pronto, e prepara. Então Jacó simplesmente foi lá. Não tinha muito esforço para Jacó. O trabalho dele foi pouquíssimo esforço, exigia ali para ele fazer. Esaú não sabia que ele estava correndo o perigo de perder a bênção. Ele nem imaginava. Nem passava pela cabeça de Esaú que a mãe dele ia armar aquilo tudo para poder dar a bênção para o seu irmão. Ele estava muito confiante de que ele ia receber a bênção, de que ele ia achar a caça e de que ele receberia a sua bênção. Porque o pai dele tinha falado isso, então ele ficou relax, ficou tranquilo, sossegado, foi na boa. Jacó sabia do perigo que ele corria. Qual era o perigo? Ele era liso, o irmão era todo peludo, e ele disse, se meu pai me apalpar, eu vou passar para o zombador. E é capaz de eu receber uma maldição. Então ele sabia o perigo que ele corria. Mas foi a mãe dele que mandou. Então, Jacó não confiou em si mesmo.
Ele confiou em quem? Na mamãe. Na palavra da mãe dele. A mãe dele, vá, meu filho, deixe comigo, deixe o resto comigo. Me lembrei de minhas irmãs, né? Quando um cara me bateu na rua e uma de minhas irmãs disse, vá lá, pega um paralelepípedo, rume na cara dele, corra para dentro de casa e deixa o resto com a gente. Esse foi o conselho da minha irmã. Mas, graças a Deus, eu entendi que aquilo era metafórico. Foi tranquilo. Aí eu fui lá, briguei com o cara, arrebentei o cara, descontei, como a gente chamou, né? Descontei e ficou tudo na boa, ficou tudo tranquilo. Mas Jacó confiou na sua mãe. Esaú confiou em si mesmo. E aí, mas todos os dois estavam ali querendo o quê? A bênção. Qual era o alvo daqueles dois ali? A bênção. Qual era o alvo da mãe daqueles dois para Jacó? Era a bênção. Todo mundo ali atrás da bênção. E a gente vê ali que um confiava em si e o outro confiava na palavra da mãe. Todo mundo aqui quer ser abençoado por Deus, não é? Nós temos um Pai que é Deus. E todos nós queremos a bênção do nosso Pai, é ou não é? Nós queremos a bênção do nosso Pai. Agora eu pergunto para você, você confia no que você faz para agradar o Pai, para você ser abençoado? Você confia no seu esforço? Você confia na sua saída para caçar, para trazer algo para o Pai? Onde é que está a sua confiança? Você confia naquilo que você faz, no seu esforço, nas suas obras de justiça? Ah, Deus, eu sou muito bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sirvo, eu oro, eu canto, eu não sei o quê, eu faço um monte de coisa, eu trabalho, né, na igreja, como a gente costuma dizer, eu trabalho na igreja, eu me esforço. Você confia no que você faz para receber a bênção de Deus? Confia nas suas obras de justiça, na sua honestidade, naquilo que você tem, naquilo que você faz. Você tem confiança nisso? Onde é que está a sua confiança? Está no seu esforço? Quando a gente lê isso aqui, a gente para e pensa um pouquinho, a gente olha para Cristo e vemos que Cristo fez um grande esforço. Amém? Ele fez um grande esforço. Ele desceu da sua glória. Ele se humilhou. Ele se fez carne. Ele se fez servo. Ele foi traído por um daqueles que ali andavam com ele. Ele foi crucificado. Ele foi ultrajado. Ele foi torturado. Ele morreu, inclusive, na cruz, para que nós não dependêssemos das nossas obras de justiça, para que nós não confiássemos nas nossas obras de justiça, mas para que confiássemos naquilo que Ele fez na cruz do Calvário para nos trazer a salvação e a libertação pelo poder do seu nome e do seu sacrifício. Uma obediência de Cristo com o esforço de Cristo até a sua morte, e como diz a Bíblia, uma morte de cruz. E na sua obediência, no seu esforço, na sua saída da glória do Pai, se fazendo homem, se fazendo carne, habitando no meio dos homens e vindo realmente para lutar, para caçar, pegou as armas, a sua aljava, o seu arco, saiu para caçar o capeta, para destruir as obras do diabo. Jesus, na sua humilhação, na sua obediência, na sua vitória, ele recebeu a bênção do Pai. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Ele fez esse esforço. Ele fez esse esforço todo. Cristo fez um esforço muito maior do que o de Jacó. Ou melhor dizendo, do que o de Esaú. Para receber a bênção do Pai. Cristo fez um esforço extremamente maior
do que o esforço que Esaú fez para receber a bênção do pai, para que eu e você, semelhantemente a Jacó, não precisemos fazer esforço para receber a bênção do pai. Você entende isso? Você percebe isso? Pela obra que Cristo fez. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus vem por causa da graça de Deus. Vem por causa do que Cristo fez em nosso lugar. Vem por causa daquilo que Cristo fez, da operação de Cristo nesse mundo, para que eu possa receber, eu e você possamos receber todas as coisas pela graça do Pai e não pelo nosso esforço, não pela confiança em nossas obras, mas pela confiança naquilo que Cristo fez, na palavra de Jesus. Amém, igreja? Amém. Bendito seja Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 8, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas vimos aqui que esses dois filhos estavam dispostos a receber a bênção do pai e não medir esforço. Agora a gente vai ver uma outra coisa interessante. Também nesse texto, nessa passagem, nós vemos aqui uma mãe, feliz Dia das Mães para ela, né? Uma mãe que estava disposta a fazer qualquer coisa para que o seu filho querido fosse abençoado. Como é o nome dessa mãe? Rebeca. Você teve vontade de falar Raquel, não teve não? Rebeca. Ela estava disposta a tudo para que Jacó recebesse a bênção. Ela conhecia o gosto do pai. Ela sabia como era que o pai gostava da comida. Olha que maravilha. Né? Que mulher abençoada, mulher sábia. Ela sabia, preparou a comida do jeitinho que ela gostava, até a roupa de Esaú. Ela já deu jeito no negócio, na tramamóia. Ela foi lá e disse: não, vou pegar a roupinha do seu irmão, vou botar em você, você vai ficar todo, né, botar umas roupas lá, um negócio de umas peles de bicho lá, para você ficar todo peludo, para o velho não lhe descobrir. E aí foi lá e pegou a roupa para poder vestir em Jacó, para o pai não perceber. E Jacó, morrendo de medo. De quê? De, ao invés de ser abençoado, de ser amaldiçoado. Ele se tremia de medo, com medo. Minha mãe, a senhora está me botando no esparro. O que é isso que a senhora está me colocando? Se meu pai descobre, já era. Aí é que não tem bênção mesmo. É melhor ficar sem bênção do que ser amaldiçoado. Falou isso. Então, o que foi que ela disse? Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Olha o coração dessa mãe. Uma mãe disposta até mesmo ser amaldiçoada para que o seu filho fosse abençoado. Ela estava com essa disposição. Caia sobre mim. Caia sobre mim. Você sabe o que sua mãe já se dispôs a fazer? Você já parou para pensar no que a sua mãe já passou para que você fosse abençoado? Você já parou para pensar o que sua mãe estava disposta a fazer, disposta a enfrentar, disposta a engolir, disposta a passar por tantas e tantas coisas para que a bênção de Deus chegasse até você? Você já parou para pensar nisso? Você já pensou no esforço, no trabalho, nas noites perdidas, às vezes na fila lá da escola para lhe matricular? Já parou para pensar nisso? No trabalho, na preocupação, enquanto você saía para a gandaia, como é que estava o coração da sua mãe? Gemendo, orando, chorando, buscando, jejuando por você, orando para que a sua vida fosse uma bênção. Você já parou para pensar nisso? Quantas e quantas mães estavam dispostas a qualquer coisa para verem os seus filhos abençoados? A gente sabe que não são todas as mães. Infelizmente, nem todas as mães têm esse coração. Mas eu creio que a maioria das mães
tem esse tipo de coração, está disposta a fazer qualquer coisa para que os seus filhos sejam abençoados, para que os seus filhos tenham comunhão com Deus, para que os seus filhos vivam uma vida na presença de Deus. Tem mães que às vezes assim, por mim, ele pode ficar analfabeto, analfabruto, pode ter o que for, mas o mais importante para mim é ver meu filho seguindo a Deus, seguindo a Cristo, servindo ao Senhor. Para mim, o mais importante é ver meu filho servindo a Deus. Eu quero que meu filho tenha do melhor. Eu quero que meu filho tenha do bom e do melhor, e eu vou fazer de tudo. Mães que muitas vezes trabalhavam 2 turnos, algumas até 3, sábado, domingo, se esforçavam, se acabavam para trazer a bênção para os filhos. Muitas até exageravam nisso, para trazer a bênção para os filhos. Então, amados, nós precisamos reconhecer aquilo que as nossas mães fizeram. Muitas delas te criaram praticamente sozinhas, às vezes sem um pai do lado, sem um pai perto. Muitas delas se esforçaram ao máximo para poder te dar o melhor. Então nós precisamos reconhecer o que as nossas mães já fizeram para que a gente possa ter o melhor, para que a gente possa ter a bênção de Deus. Aquela mulher aqui, essa mulher aqui, amava tanto o seu filho que ela estava disposta a ser amaldiçoada, para que o seu filho fosse abençoado, para que o seu filho pudesse ter a bênção do pai. Existem pessoas que se arriscam para que a bênção chegue até a minha vida, até a sua vida. Existem muitas pessoas que se arriscam, que põem a vida em risco, que fazem muitas coisas, muitos esforços, sabe para quê? Para que você conheça Cristo. Saem das suas casas e vão até a sua para ministrar a palavra. Se preparam, oram, buscam a Deus para poderem te dar uma palavra de bênção na sua vida. E muitas vezes não é seu pai e nem sua mãe. São líderes, são irmãos, são discipuladores que estão se esforçando para te dar o melhor, que oram por você, que ministram a palavra a você, que ligam para você, que procuram você, que se dispõem a sair da sua casa para ir na sua, para ministrar a palavra do Senhor. São pessoas que muitas vezes têm um coração assim, igual ao dessa mãe. Estão dispostos a muita coisa para levar bênção, para levar a presença de Deus, para levar bênção para a sua vida, para o seu lar. E nós precisamos de mais gente assim, amém, igreja? Nós cantamos aqui, então me toca com brasas, com essas brasas do altar. Eis-me aqui. Muita gente que precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Que deseja, assim como essa mãe, ver a bênção de Deus na vida das outras pessoas. Ver a bênção de Deus na vida do seu vizinho, na vida do seu parente, na vida do seu amigo. Pessoas que estão buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, buscando de Deus, justamente porque querem ver a bênção de Deus na vida de outras pessoas. Nós vemos aqui filhos dispostos a fazerem algo arriscado para que possam receber a bênção. Vemos uma mãe disposta até mesmo a ser amaldiçoada para receber, para que o seu filho, não era nem ela, para que o seu filho recebesse também a bênção. E quando a gente vê todo esse quadro, a gente para e pensa, para onde é que tudo isso aponta? Isso aqui aponta para o que Cristo estava disposto a fazer, para que nós recebêssemos também a bênção do Pai. Aqui mostra como Cristo estava disposto a se sacrificar por nós. E assim como aquela mãe que disse, caia sobre mim essa maldição, Cristo também fez isso. Mas a maldição caiu sobre ele. Sobre ela não caiu. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, às nações, a todos nós em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, não pelas obras, não pelo nosso esforço, o Espírito prometido. Louvado seja Deus. Ele fez o esforço. Ele fez o esforço. Cristo fez o esforço. Ele saiu para caçar. Ele pegou as armas. Ele se embrenhou por meio dos matos. Ele chegou até aí no quinto dos infernos. Na sua morte. Tudo isso para que a bênção do Pai viesse para mim e para você. Tudo isso para que nós fôssemos abençoados. Ele se fez homem, ele cumpriu a lei, ele sofreu, ele foi tentado, ele foi traído, ele morreu, ele foi crucificado, ele fez todo o esforço que nós não conseguiríamos fazer, e mesmo se fizéssemos, não teríamos condições de promover a nossa própria salvação, a nossa própria libertação, a nossa própria bênção, porque a bênção vem pela fé, pela graça, naquilo que Cristo fez, baseado no que Cristo fez, vem do Pai para as nossas vidas. Nós recebemos a bênção pela graça. Achamos o cabrito fácil. Lá no rebanho, estava lá disponível, olha que beleza, sem força nenhuma. Nem cozinhar a gente precisou. Entregamos na mão de Jesus, ele que conhecia o coração do Pai, sabia o gosto do Pai, sabia como o Pai apreciava, qual era o sabor. Ele vai lá e entrega a sua vida, nos reveste com a sua vida e nos entrega ao Pai. E o Pai disse: que família linda, que povo lindo, parecem todos com meu filho. Glória a Deus, pelo esforço dele, não pelo nosso. Cristo foi aquele que soube agradar ao Pai e agradou ao Pai no seu sacrifício. Nós somos iguaizinhos ou piores do que Jacó. Enganadores, mentirosos, hipócritas, pecadores. Somos o Jacó, que encontramos a bênção ali fácil, que encontramos o cabritinho já pronto, tudo bonitinho. Conseguimos ali, por meio do sacrifício de Cristo. Quando Cristo passou a mão na gente assim, fez assim. Ou quando Deus, que a gente chegou lá, que Deus passou a mão na gente e fez assim. É o pelo igual do meu filho Jesus. Agora essa voz aí... mas está muito parecido com meu filho. Eu vou lhe abençoar. Eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar vocês, Terra Seca. Eu vou dar para vocês um novo nome. Eu vou dar para vocês uma nova natureza. Eu vou dar para vocês uma nova vida. Eu vou dar o melhor dessa terra para vocês. Não é por vocês, mas é porque eu estou sentindo o cheiro do meu filho. Eu estou sentindo o cheiro do meu filho amado. Esse pelo aqui é do meu filho amado. Amados, o amor de Deus cegou Deus. Cegou Deus. Quando ele olhou para a gente, só viu seu filho. Só viu Jesus. Só viu a glória de Cristo. Só viu o amor de Cristo. Claro que isso é apenas uma metáfora, uma imaginação teológica. Porque o Senhor sabia muito bem quem éramos nós. Assim como Isaac sabia quem era Jacó. Esaú sabia quem era Jacó. E mesmo assim Deus nos abençoou. E Ele não retirou a bênção. A gente podia parar e pensar assim, por que Isaac então não retirou a bênção? Porque Deus é assim. Ele nos abençoa. Mesmo sendo quem nós somos. Mas o problema é que
Nós precisamos nos aproximar dele pela fé. E não podemos ficar do mesmo jeito, amém? Porque nem Jacó ficou do mesmo jeito. Quando ele saiu dali, fugiu, foi para não sei aonde, foi lá para morar com seu tio, conheceu lá sua esposa, Raquel, agora Raquel. E depois de muitas coisas que ele passou, muito perrengue com seu tio, pense num cara armeiro, treiteiro, era Jacó. Agora pense no tio dele, Labão, triplique, era esse. Era bem pior. Para um carniça, Deus manda um carniça maior. E ali foi o tratamento, porque Jacó também era da comunidade, passou pelo tratamento. Tratado ali, volta, encontra com o anjo, e a vida de Jacó muda para a glória de Deus. É assim que o Senhor faz com a gente. Ele nos muda, Ele nos transforma. Louvado seja Deus. E aí sim a alegria da mamãe quando vê o filhinho não somente abençoado pelo pai, mas transformado pelo pai. Amém? Esse é o desejo do Senhor. Alguns de nós têm uma mãe que deseja a nossa salvação. Outros, talvez, não tiveram essa bênção, esse privilégio de ter uma mãe que lutava pela sua salvação, que estava disposta a dar a vida, a ser amaldiçoada por você, para que você fosse abençoado. E mesmo para aqueles que não tiveram essa mãe, eu quero te dizer hoje, Cristo, Ele supre tudo aquilo que a sua mãe não conseguiu te dar. Todo o sacrifício que a sua mãe não fez por você, Cristo fez por você. Todo o esforço que talvez sua mãe não tenha feito por você, Cristo fez por você. Não é para você se tornar inimigo da sua mãe, não. É para você saber que você é tão abençoado que Deus mandou muito mais do que uma mãe para você. E eu não vou aqui dizer que Jesus é mãe, né? Está repreendido. Não é mãe, Ele é o nosso Senhor. E um Senhor que mesmo nós, sendo pecadores, deu a vida por nós, para que nós fôssemos salvos e abençoados pelo Pai. E não só abençoados, mas muito mais do que abençoados, filhos benditos do nosso Pai. Porque só isso aí já é bênção para a nossa vida. Nós temos um Salvador, que é Cristo, que com o seu único sacrifício, Ele nos trouxe a bênção do Pai. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Glória a Deus.